Fala galera, Léo SDC aqui. Hoje eu vou falar da mais nova onda do momento, o loop do Cloud Code. Eu vou começar esse vídeo aqui falando sobre uma citação do principal engenheiro e criador do Cloud Code, o Boris Cherny. Aspas, atualmente subimos de nível para a próxima abstração, onde não usamos mais o prompt do Cloud. Fecha aspas. Então, o que isso quer dizer? Bom, para começar, há 6 meses atrás, o Boris disse que desinstalou a sua IDE. E para quem não sabe, a IDE é o software que o desenvolvedor usa para programar, para escrever o código. Enfim, ele basicamente falou que desinstalou a IDE dele e nem dá comandos mais no prompt do Cloud. É basicamente isso. Então, resumidamente, ele quis dizer que executar comandos no Cloud é o jeito antigo que a gente fazia as coisas. Então, agora a gente setaria um objetivo, deixaria isso dentro de um loop na IA, queimando quantos tokens fossem necessários até que a condição de vitória fosse alcançada. E pronto, é isso. Então, nada de codar mais à mão, nada de prompt, agora o negócio é o loop da IA, é o loop do Cloud. E a citação do Boris Cherny segue, abre aspas. Eu tenho loops que estão rodando, são eles que estão criando os prompts no Cloud e se virando em descobrir sobre o que fazer. Meu trabalho é criar os loops e esse é o tipo de transição que eu acho que nós iremos ter nos próximos meses, sabe? Talvez até o resto do ano. Fecha aspas. Bom, basicamente isso foi dito pelo Boris e todo mundo ficou muito animado e aplaudiu bastante, né? Fora isso, o Boris ele também é responsável por várias outras frases, tipo abre aspas, a codificação está resolvida, fecha aspas. Então ele quis dizer que o Claude resolveria tudo sozinho, né? Que não necessitaria mais de escrevermos linhas de código, de programar. Então, basicamente, já que o software estaria todo resolvido, né? A codificação estaria resolvida, tudo que a gente precisaria se preocupar seria com problemas de infraestrutura, de hardware e arquitetura, né? E também outras coisas, né? Tipo, ouvir o feedback dos usuários, mas o código, pessoal, o código pode ficar tranquilo que está resolvido. É só jogar no Cloud que ele resolve tudo. Então foi isso que ele quis dizer, que não existem mais problemas com o software e a escrita de código. Mas eu diria que existem sim, existem muitos problemas relacionados a código ainda, né, pessoal? E eu diria que muito provavelmente essas pessoas da Anthropic estariam mentindo pra gente. Isso aqui é um gráfico que mostra a quantidade de código entregue por cada desenvolvedor da Anthropic, a empresa desenvolvedora do Cloud Code, por cada trimestre. E isso aqui seria basicamente a Anthropic dizendo, olha pessoal, a gente está entregando muito mais código, estamos mais fortes, mais rápidos, estamos melhores do que nunca, né? E nesse último trimestre nós estamos entregando 8 vezes mais código por cada desenvolvedor desde o ano de 2025. Então, resumindo isso a eles dizendo, olha, a gente não escreve mais código, a gente só escreve os loops e deixa a IA se virar e escrever os próprios prompts e acabou, né? Sem code review, sem mão no código, tudo isso é coisa do passado. E na minha visão, existem duas opções. A primeira é que eles estão simplesmente mentindo, simples assim. E a segunda hipótese, a segunda opção é que eles realmente acreditam muito no que eles vêm falando. E que mesmo na evidência clara de fatos totalmente contrários, eles vão insistir naquilo mesmo assim, entendeu? Eles não vão acreditar. Tipo em negação mesmo. Né, dizendo que a água do mar não é salgada e que peixe anda na terra. E existe um detalhe muito importante nisso tudo e que eu queria chamar a atenção aqui, que é o fato de que isso realmente pode estar causando muito mal às pessoas. Existem muitos profissionais por aí cuja vida realmente depende do seu próprio trabalho como programador ou como engenheiro de software. Se tem algo que todas essas notícias alarmantes dessas companhias de IA, desses CEOs, vêm trazendo e gerando pânico em troca de marketing barato, é que estão fazendo com que muitas pessoas fiquem preocupadas, ansiosas e entrem em real depressão, podendo até mesmo se machucar, envolvendo uma ansiedade esmagadora e podendo ocasionar em diversos outros tipos de problemas psicológicos, né, pessoal? Agora, voltando ao assunto, o Cloud Code foi lançado em fevereiro de 2025, que é a aplicação lá, né, que a gente manda os prompts e o app retorna aquilo que a gente pede em troca de alguns tokens ou muitos tokens. Então tem esse bug aqui de número 392 do Cloud Code. É um bug registrado no GitHub, datado de março de 2025.
Ou seja, um bug dali mais um mês depois do Cloud ter sido lançado, né, que fala basicamente da tela do Cloud Code ficar piscando, né, durante o uso. Daí, em 11 de abril de 2025, a gente tem basicamente um outro update, né, uma outra atualização sobre esse mesmo bug, onde basicamente eles estariam dizendo que a correção desse bug já estaria em andamento, né. Esse bug ele vai se perpetuando, né, no decorrer do tempo e abrindo várias novas ocorrências sobre ele, né, no GitHub. Mesmo que isso tenha sido um bug que foi reportado praticamente ali junto com o lançamento do Cloud Code, o que acabaria sendo ainda mais bizarro se a gente considerar que esse bug ele já deveria ser conhecido desde o ano de 2024, antes do lançamento do Cloud Code, porque o lançamento foi em 2025, mas quem estava programando provavelmente já tinha visto esse bug da tela piscando várias vezes, né, gente? Mas enfim, depois de vários e vários meses, eles lançaram um tweet dizendo que finalmente, em dezembro de 2025, eles tinham conseguido corrigir o bug da tela piscando em 85%. Grava esse número, 85%. Então, será que a gente poderia presumir que esse bug ele só estaria corrigido em 85% das vezes? E daí eles seguem com vários outros tweets citando o quanto foi difícil de resolver esse bug da tela piscando. Daí teve esse outro tweet deles dizendo que estavam fazendo o rollback dessas alterações que corrigiriam o bug em 85% das vezes. Ou seja, como vocês estão vendo, eles estão com uma enorme dificuldade de resolver um bug da tela piscando do Cloud Code. Então, a questão real que eu estou querendo trazer com tudo isso aqui, citando esse bug da tela piscando e tudo mais, é que a tela é 100% um problema de codificação, é um problema de software. Tipo, é 100% de software, não tem nada relacionado a hardware ou infraestrutura ou da capacidade atual não estar atendendo. Não, é 100% um problema de software a tela piscando. E eles já sabiam desse bug desde o lançamento do Cloud Code, ou seja, não tem nem como dizer que foi por uma falta de feedback ou porque eles não sabiam. Não, o bug estava lá um mês após o lançamento do Cloud Code. Mas a real questão é que simplesmente a tentativa de correção desse bug por parte deles simplesmente falhou mesmo. Então, será que realmente a codificação está resolvida? Será que realmente a era da programação acabou? Será que realmente agora é só escrever um loop e acabou? A IA vai fazer tudo sozinha? Enquanto isso, a gente tem um problema muito simples de tela piscando, que já tem mais de ano que não foi resolvido. Agora, em abril de 2026, foi lançado o No Flicker Mode, ou seja, o modo não piscante, o modo sem tremulação do Cloud Code. E se você parar para pensar um pouco sobre isso, você vai perceber que o bug ele não foi realmente resolvido. Ao invés disso, eles puxaram uma feature por um caminho completamente diferente, onde você ativa um modo onde a tela ela para de piscar e o problema é resolvido. Então, se a codificação está realmente resolvida, eles precisariam desse trabalho todo, eles precisariam dar essa volta toda para resolver esse problema, inclusive adicionando isso como uma nova funcionalidade, ao invés de simplesmente resolver isso no código. Então, esse é um dos grandes motivos do porquê essa história toda de loop seja basicamente só mais uma grande bobagem. Agora, em maio de 2026, a gente tem esse outro tweet que diz basicamente que esse bug deve, eu repito, deve ter sido resolvido e que você pode ativar isso através de um comando no Cloud. E que eles estão trabalhando para fazer com que isso seja a funcionalidade padrão em breve. Ou seja, fazer com que a tela não fique piscando, dando ataque epiléptico, como uma funcionalidade padrão do sistema do Cloud. E aqui nós também temos esse outro tweet dizendo que o Cloud agora tem muitas mensagens de erro misteriosas, o que basicamente quer dizer que não, eles não têm noção do que realmente está acontecendo. Então, sei lá, por que eles só não escrevem um loop e resolvem tudo, né? Escreve os loops. E, sinceramente, dado todos esses fatos, não parece realmente que a codificação está totalmente resolvida, né, pessoal? A realidade é que praticamente em todos os modelos do Cloud, nos repositórios do GitHub,
dá para ver que todos os modelos eles contêm erros de software, né, pessoal? Isso fora alguns outros casos divulgados por aí pelas pessoas em fóruns, né, pessoal? Onde supostamente dizem que quando executaram um determinado prompt no Claude, eles acabaram obtendo a resposta de um outro usuário, o que supostamente poderia até acabar envolvendo um vazamento de informações. E a grande questão é que eles mesmos não conhecem 100% da própria aplicação deles. E no final das contas, eu acho que a gente pode dizer sim que a gente conseguiu aumentar a nossa produtividade de código e tudo mais. Mas dizer que a codificação foi totalmente resolvida, que é só jogar nas mãos da IA e acabou, eu acho que não. E caso você tenha gostado desse vídeo, eu peço para que dê o like, se inscreva para não perder nenhuma novidade e que compartilhe para me dar aquela força. Obrigado por assistir.